Olá, esse é o programa Mídia Max Entrevista e hoje nós vamos falar sobre 13º salário. Aqui comigo está o advogado Dr. Gabriel Cassiano. Muito obrigado pela participação, doutor. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos esclarecer tudo sobre esse pagamento para os trabalhadores. Bom, o pagamento do 13º é uma obrigação legal que beneficia os trabalhadores formais e promove um aumento na circulação de recursos financeiros. No ano passado, essa gratificação injetou cerca de 291 bilhões de reais na economia brasileira, segundo o levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. Esse valor representou aí cerca de 2,7% do PIB e contemplou mais de 87 milhões de pessoas, incluindo trabalhadores, aposentados e pensionistas. Esse benefício que movimenta o consumo no final do ano gera também dúvidas frequentes para quem foi admitido ou demitido ao longo desse ano, já que o cálculo proporcional precisa ser feito com atenção. E é sobre isso que nós vamos falar agora com o Dr. Gabriel. Doutor, para a gente começar, eu queria que o senhor explicasse como que funciona o cálculo do 13º para quem foi admitido ao longo desse ano. O 13º proporcional, ele é pago referente ao número de meses que o trabalhador realmente efetivou ali, teve o seu trabalho. Então, aquela quantia, aquele salário final do 13º, ele é dividido por 12 e aquele número é multiplicado pelo número de meses que o trabalhador efetivamente esteve contratado. Então, aquele trabalhador, por exemplo, que teve 6 meses de registro, ele vai pegar o seu salário, dividir por 12 e multiplicar por 6, chegando aí no valor do 13º proporcional, que deve ser pago ao final do ano. Doutor, como funciona esse cálculo do 10º para quem foi demitido aí ao longo do ano trabalhado? No caso da demissão, a gente tem que distinguir as formas dessa demissão. Então, primeiro, a demissão sem justa causa, que é a rescisão de contrato normal, ela vai ser paga, o 13º vai ser pago também contabilizando o número de meses trabalhados. Então é o chamado 13º proporcional. Se aquela pessoa foi dispensada, por exemplo, agora, no mês de novembro, ele vai receber aí basicamente 11 meses de 13º. Então o cálculo é o que nós já falamos, vai dividir o seu salário por 12 e multiplicar por 11, vai obter, nesse exemplo, basicamente o valor integral do seu salário. Agora, quando nós falamos já de dispensa por justa causa, aí muda um pouquinho de figura. Pela legislação, quem é dispensado por justa causa não vai ter direito a esse 13º. Mas, dentro do que a gente vê na jurisprudência, em alguns julgados e decisões, muitas vezes as empresas acabam pagando, mesmo que a demissão seja por justa causa, eles ainda pagam 13º e férias proporcionais para aquele trabalhador. Doutor, existe alguma diferença no cálculo do 13º salário proporcional aí com relação aos diferentes tipos de contrato? Nos casos de contrato por prazo indeterminado, que é o que a gente está acostumado, né? E mesmo para esses contratos por prazo determinado, aqueles temporários, a gente vai ter, na verdade, a diferença do cálculo apenas pelo tempo. Tá? Porque do prazo indeterminado, o contrato vai seguindo e, como eu falei, se for proporcional, o cálculo vai ser feito pelo número de meses trabalhados. Com relação ao contrato temporário, como esses casos a pessoa acaba trabalhando muitas vezes 45, 90 dias, ele vai receber apenas esse proporcional do 10º. Doutor, agora vamos falar de uma coisa que importa para quem aí é trabalhador formal, está na expectativa de 13º, prazo, né? Quais são os prazos para as empresas fazerem o pagamento do 13º? E a gente estava conversando até antes da gente começar que as empresas também ficam livres para decidir se fazem esse pagamento de uma vez só ou então se pode parcelar, né? Como que funciona essa questão na prática? Exatamente. A legislação, ela prevê que o 10º pode ser dividido em até 2 parcelas, sendo a primeira paga até 30/11 de cada ano e a segunda paga ali às vésperas do Natal, no dia 20 de dezembro. Então a empresa ela pode fazer esse pseudo-parcelamento, né, em 2 etapas ou, caso ela queira já adiantar, fazer o pagamento em uma única parcela, mas aí até o dia 30 de novembro de cada ano. Doutor, quando a gente fala de 13º, a gente já entende que é um salário a mais, né? E assim como os outros salários que a gente recebe ao longo do ano, tem descontos também, né? Para o 13º funciona da mesma forma? Quais são os descontos, né, e os impostos que incidem sobre esse 13º salário? Sim, infelizmente para o trabalhador ele não vai estar livre desses descontos. O 13º, sobre ele recai normalmente o FGTS e os descontos de INSS.
Caso ele tenha ali algum vínculo sindical, pode haver também um desconto nesses casos. Mas, basicamente, regra geral seria INSS e o FGTS. Doutor, quais são os principais erros que as empresas cometem aí com relação ao pagamento do 13º salário? Muitas vezes as empresas fogem o prazo, não pagam dentro do que está determinado pela legislação, atrasam esse pagamento, é o que a gente acaba vendo muitas vezes nos tribunais. Então aquele empregado que está dependendo daquele salário, muitas vezes para complementar a sua renda no final do ano, ele se vê sem o pagamento ou mesmo com um atraso. Então isso vai gerando diversos problemas. E a empresa, muitas vezes, acaba sendo condenada aí a fazer esse pagamento nos casos de uma eventual rescisão que não foi honrada, ou até mesmo nos atrasos muito longos para o pagamento de 13º, por exemplo, ele pode chegar a ser condenado também a uma indenização por danos morais quando, lógico, esse prazo ultrapasse a razoabilidade. E é sobre isso justamente a nossa próxima questão com relação às penalidades, né, que as empresas estão sujeitas aí com relação a essas questões envolvendo o pagamento do 10º. Quais são os caminhos também que os funcionários, os colaboradores, eles podem buscar para resolver essas situações nesses casos específicos, né, ou de atraso, ou então de não pagamento? O primeiro passo é sempre a conversa. Então buscar o seu patrão, o seu empregador ou até mesmo o departamento de recursos humanos da empresa para trazer essa situação. Olha, nós já estamos aí batendo, um exemplo, já passamos do dia 30, ainda não recebemos a primeira parcela, ou já passamos do dia 20 de dezembro e não recebemos nada do 10º, como que isso vai ficar? Pegar essa resposta, essa informação da empresa. E aí, dependendo de como for essa conversa, o tom dela, ele pode aguardar, ter mais um voto de confiança, por exemplo, para o empregado, para o empregador, ou caso ele não veja aí uma saída, né, ele pode buscar, por exemplo, a Delegacia Regional do Trabalho, fazer ali uma denúncia, o Ministério Público do Trabalho, que vão tratar desses atrasos de forma administrativa, né, verificando se existem outras faltas ou se apenas isso já vai gerar alguma infração para aquela empresa. E no âmbito judicial, ele pode demandar uma reclamação trabalhista. Mas veja, demandar a reclamação apenas para receber o 13º é uma opção, mas o que a gente vê de forma mais comum é aquele trabalhador que foi dispensado, não recebeu o 10º, ou seja, teve a sua demissão sem justa causa decretada, não recebeu o pagamento do 10º, assim como das verbas rescisórias, e aí ele ingressa com essa reclamação trabalhista para receber esses valores somados a eventuais multas por atraso. Doutor, a gente comentou agora sobre a questão dessa conversa, né, que precisa ter nesse primeiro momento entre o empregador e o empregado para tentar essa mediação dentro da própria empresa, né, ter esse voto a mais de confiança. No caso de um funcionário que de repente resolve questionar, buscar informação e de repente sofre algum tipo de retaliação dentro da empresa, isso também configura alguma coisa ali dentro da legislação que pode de repente gerar um outro tipo de problema? Sim, da mesma forma que o empregador tem ali a possibilidade da justa causa, no caso que o trabalhador, de repente, cometa alguma falta, existe a versão contrária. Quando o empregador, o patrão, comete uma falta grave contra o seu empregado, ou de uma discussão, usar ali palavras ofensivas, ou tratar ele com desrespeito de forma reiterada, e isso tenha comprovação, o empregado ele pode demandar uma rescisão indireta, que nada mais é que a justa causa do empregador. Então, quando a gente tem esses casos, uma cobrança excessiva ou uma discussão, de repente chegando até vias de fato, o trabalhador ele pode demandar essa ação, requerendo aí, olha, juiz, me auxilie, esse empregador ele não está me respeitando, ele está desrespeitando uma série de prerrogativas minhas, então eu quero que o senhor determine a minha demissão, me mande embora e que ele pague todos os meus direitos. Então a gente tem primeiro essa possibilidade da rescisão indireta nesses casos. Então a lei trabalhista ela protege tanto o trabalhador quanto o empregador também, né, para os dois lados. Sim, a legislação trabalhista ela tenta pegar as duas partes, né? Então ela traz ali direitos e obrigações para um e para outro. E da mesma forma, a aplicação dela no âmbito da Justiça do Trabalho acaba sendo dessa forma, tentando ali uma equidade, nem tanto ao patrão, nem tanto ao empregado, para que a gente consiga ter normalmente
uma relação igual e justa, trazendo aí o empregado, que ele, em regra, ele tem menos condições, para o mesmo patamar que o seu patrão para discutir isso na justiça. Mas lembrando que a gente já comentou que isso seja a última opção, a última possibilidade, e que a conversa, a tratativa ali com o empregado, com o empregador, com, de repente, até o RH, seja feito antes para resolver as questões de uma forma pacífica. Tá certo. Nós conversamos com o Dr. Gabriel Cassiano, advogado, nós falamos sobre 13º salário. Dr. Gabriel, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, até a próxima. Esses e outros conteúdos você confere no nosso site mediamax.ual.com.br. Até mais.